O caso das negociações. Sabemos que a segunda rodada de conversas foi concluída, e aqui está o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse até agora. A principal questão parece ser que o clima geral das negociações foi um tanto positivo. Eles ainda não decidiram sobre a próxima rodada, a data ou o local. Mas o que o ministro iraniano mencionou foi a enorme desconfiança entre as duas partes, mesmo antes do início das negociações. Deixe-me começar com você, Larry. Qual é a sua compreensão do que aconteceu até agora? Bem, eles não estão atirando nisso. Os Estados Unidos ainda não lançaram seu ataque. Vamos ver. Acho que o desenvolvimento mais importante ao longo da semana foi a tentativa dos Estados Unidos de intimidar o Irã para que dissesse: certo, vocês têm que abrir mão dos mísseis balísticos e parar de apoiar os outros grupos xiitas na região, Hamas, Hezbollah. E eles disseram: senão, não haverá negociações. E o Irã respondeu: tudo bem, sem negociações. Então, segundo o Axios, os funcionários dos Estados ficaram surpresos. Eu penso, que bando de tolos. O fato de eles estarem, entre aspas, surpresos com isso. Sabe, isso seria uma previsão fácil de fazer. Enfim, acho que há um acordo possível. O acordo seria que o Irã dissesse: certo, vamos estabelecer um processo de inspeção, um procedimento, para que vocês, o Ocidente, possam ter certeza de que não temos armas nucleares. E o enriquecimento? Sabe, agora o Irã está dizendo que tudo vai permanecer local. Acho que eles poderiam ser persuadidos, talvez pela Rússia e pela China, a deixar que levem parte do material com 60% ou mais e cuidem disso. Mas isso não tem a ver com armas nucleares ou enriquecimento de urânio. Tudo isso é sobre mudança de regime. O Ocidente, na realidade, não dá a mínima, achando que precisa eliminar uma ameaça nuclear inexistente. Trata-se de se livrar da República Islâmica, exterminá-la. É disso que se trata. E acho que Arakchi está certo. Certo, tivemos uma boa reunião, mas ainda não confio nesses desgraçados. É isso que ele está dizendo, e eu concordo com ele. Bem, da última vez, é claro, talvez não se pudesse dizer que eles confiavam em nós, mas pelo menos seguiram o que queríamos fazer, e veja o que isso lhes trouxe. Então eu concordo com Larry. Eu não confiaria nisso nem um pouco, e talvez nem tanto assim. Dito isso, acho que o Trump não está realmente interessado em lançar essa armada. Eu poderia te dar várias razões para isso, sendo a principal o fato de que ainda há algumas pessoas sensatas no Pentágono. Essa sanidade chegou desde o Milley até o Hegseth. Não sei se o Hegseth apresentou isso, mas segundo as novas regras, o ato Goldwater-Nichols, o chefe pode fazer sua própria declaração. Pelo que entendi, isso realmente aconteceu. Então há uma certa apreensão em começar uma guerra com o Irã, como de fato deveria haver. Eu também entendo que as forças de defesa de Israel têm algumas pessoas francas que compartilharam suas opiniões reais sobre como seria se Israel ou o Irã simplesmente se soltassem contra eles. E isso tem sido um obstáculo. Não tanto o próprio Netanyahu, mas ele precisa prestar atenção aos líderes que ainda tem nas FDI. Também acho que o que Trump busca, em última instância, é um retorno ao JCPO+, por assim dizer. Ele vai apresentar isso como mais uma guerra evitada, mais uma conquista de sua parte, e depois seguir em frente para se tornar o presidente do Grupo de Paz de Gaza, as novas Nações Unidas. Eu não acho que ele queira uma guerra, em outras palavras. Acho que ele preferiria outra coisa. Mas ele quer que pareça algo dinâmico, como uma guerra forçada, em que a armada tenha sido bem-sucedida em coagi-los a aceitar o que quer que ele vá anunciar. Lembre-se, Donald Trump não lida com a realidade. Ele a descreve para você e para o público dele. E ele vai descrever isso como um sucesso total e absoluto, alcançado por ele, e certamente pelo uso da armada para pressionar o Irã. Então há muito mais por trás disso, mas acho que é aí que estamos agora. Espero que seja realmente esse o caso.
Sim, essa desconexão com isso eu chamo de a chamada armada. Como você deve se lembrar, durante a Operação Rough Rider, e acho que esse nome veio da fantasia de cowboy do Lindsey Graham, aquela em março, no Mar Vermelho, em certo momento tínhamos 2 porta-aviões lá, 4 destroyers e um cruzador. Agora, essa atual poderosa armada é um porta-aviões e 3 destroyers. Só isso. Então, na verdade, bem, a ironia suprema é que eles continuam insistindo. Pelo que entendi, estão mantendo essa força naval a cerca de 1.000 milhas da costa, exceto pelos destroyers. Metade das células VLS, aquelas células de sistema de lançamento vertical, estão carregadas com mísseis Tomahawk, mas o Tomahawk só pode percorrer cerca de 1.000 milhas. Então, basicamente, estamos bem armados e equipados para explodir as praias do sul do Irã. Quer dizer, sim, o que eu estou dizendo é, o que eles estão pensando? E então, temos essa flotilha naval russa e chinesa, navios de guerra a caminho da região. Isso foi planejado com antecedência, não é novidade. Está programado que realizem seu exercício naval conjunto anual em algum lugar. Ouvi dizer que pode ser de meados de fevereiro até o início de março. Normalmente é no início de março, mas por algum motivo estão acelerando. Então, quando você tiver navios de guerra chineses e russos na região, e já há um navio espião chinês seguindo o Abraham Lincoln, novamente concordo com o Larry. Espero que não sejamos tolos o bastante para apertar o gatilho, porque vamos sair machucados. Eu diria que perderíamos pelo menos um navio, talvez mais, e que todas as instalações militares dos Estados Unidos na região seriam dizimadas. E Nima, só quero acrescentar isso. A maioria dos seus ouvintes provavelmente é jovem demais para se lembrar da linha das 1.000 milhas náuticas. O Oplan 5001, no Pacífico em particular, prestava atenção especial a essa linha. Naquela época, podíamos lançar 8 ou 9 porta-aviões contra ela, mas nenhum comandante de frota, por assim dizer, cruzaria essa linha das 1.000 milhas sem a ordem direta de execução do presidente. Porque todos sabiam que a combinação de ameaças aéreas de superfície rente ao mar e submarinas afundaria 1 ou 2 porta-aviões no momento em que a cruzassem. Agora a tecnologia mudou muito desde então, mas mudou dos dois lados. E eu vou te dizer, como formado pela Naval War College, onde escrevi minha tese sobre submarinos em apoio direto ao grupo de batalha de porta-aviões, como os chamávamos na época, eu entendo um pouco disso. A tecnologia do lado do matar o porta-aviões avançou muito mais rápido do que as defesas do próprio porta-aviões. Os sistemas submarinos, de superfície e aéreos melhoraram todos. Então, uma das coisas que provavelmente alguém sussurrou no ouvido do Trump foi: podemos perder um porta-aviões. Que maldito jeito de começar. Maldito jeito, um exemplo para começar, Donald, o primeiro presidente americano a perder 5.000 vidas de uma só vez. Larry, o que sabemos sobre as pessoas que trabalham, por exemplo, no porta-aviões? São cerca de 5.000 pessoas, se não me engano. Elas estão envolvidas em todas as... É uma cidade pequena. Mas o que achei fascinante é que cerca de uma semana atrás, os iranianos colocaram em operação a versão deles do drone MQ-9 Predator, o Shahed 149. Ele é capaz tanto de coletar informações de inteligência e reconhecimento, quanto de disparar algo semelhante a um míssil Hellfire. Ele sobrevoou o Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln não fez nada para desafiá-lo, o que foi fascinante. E sabemos disso porque as imagens de vídeo foram exibidas na TV iraniana em 30 de janeiro. Então, 2 dias atrás, um F-18 do Abraham Lincoln derrubou, acho que era um Shahed 36. De qualquer forma, é aquele que tem formato triangular. Não é como o MQ-9, é um drone menor. It's not like the MQ-9, so it's a smaller drone. It's one that would be more capable of
É um tipo que seria mais capaz de realizar um ataque suicida. Agora, essa é a história. Eles dizem que o derrubaram. Não vimos nenhuma reação do Irã. E, francamente, eu ficaria surpreso se eles tivessem enviado esse tipo de drone para lá, a menos que quisessem apenas testar o que os Smalls fariam. Então, tudo isso eu chamo de plano de batalha fantasioso dos neoconservadores e sionistas. Eles não prestaram atenção ao que os Estados não conseguiram fazer contra os Houthis em março passado, quando na verdade tinham um objetivo claro. Primeiro, estabelecer a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Esse era um objetivo declarado e claro, e a Marinha dos Estados Unidos, com todo o seu imenso poder e 2 porta-aviões, não conseguiu cumpri-lo. Nunca vimos, na história moderna, nunca vimos um caso em que os Estados Unidos conseguissem provocar uma mudança de regime simplesmente lançando bombas de um avião ou de vários aviões. Quero dizer, volte a 2003, no Iraque. Tínhamos total superioridade aérea, supremacia aérea, e olha, bombardeamos os iraquianos sem piedade. E ainda assim tivemos que enviar a Delta Force para tirar Saddam de um buraco no chão. Essa foi a única maneira de conseguirmos a mudança de regime, colocando tropas em solo. Não vamos fazer isso com o Irã. Então estamos contando com o poder aéreo e, francamente, com uma capacidade naval que, a meu ver, lembra aquela transição do século XIX para o século XX, quando no século XIX a cavalaria montada era essencial. Era um poderoso recurso militar. Mas, com o advento do tanque e da metralhadora, a cavalaria montada deixou de ser eficaz. Estava ultrapassada. E esses porta-aviões, enquanto não enfrentavam mísseis hipersônicos ou mísseis guiados que pudessem ser lançados contra eles, eram uma força bastante poderosa. Mas não mais, como estamos vendo agora. Eles precisam ficar recuados. O armamento com que podemos equipá-los, o míssil de cruzeiro Tomahawk, está nos navios, mas não pode realmente ser usado, porque eles têm que permanecer longe o suficiente da costa para não serem afundados. Quero dizer, isso é um drama distorcido e doentio. É como o teatro do absurdo. Nima, deixe-me apontar que agora eles chamam de grupos de ataque. Antes, chamavam de grupos de batalha de porta-aviões. Se você está no Mar Vermelho, não pode posicionar suas defesas da mesma forma que faria em mar aberto. Suas defesas submarinas, de superfície e aéreas ficam limitadas, além de o porta-aviões mal conseguir manobrar no Mar Vermelho. Então isso é complicado. Foi um problema real para a Marinha, e a Marinha caiu direto nessa armadilha. Eu teria esperado ver alguém sendo afastado por isso. Mas não, porque não afastamos ninguém por perder grandes guerras nos últimos 20 anos. Eles são promovidos. É um pouco diferente no Oceano Índico ou no Mar da Arábia do Norte, porque lá há espaço para manobrar, há submarinos abaixo, aeronaves acima, capacidade de mísseis e assim por diante. Mas basicamente, o Larry está certo. Você vai perder um desses porta-aviões, não há dúvida quanto a isso. Eu ficaria surpreso em ver um porta-aviões chegar a menos de 1000 milhas náuticas, ou talvez um pouco mais do que isso. Seria extremamente perigoso se o Irã realmente tiver os mísseis que me disseram que eles têm e as capacidades que esses mísseis proporcionam. E nem estamos mencionando a Rússia e a China. Outra coisa é que simplesmente não temos o poder de fogo necessário para nada disso. Deixe-me levá-lo de volta à Guerra do Iraque em 2003. Rumsfeld queria fazê-la com 54 mil soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. 54 mil. Ele queria derrotar a ideia de força máxima de Powell. Ele queria mostrar que com a tecnologia moderna e o cérebro de Donald Rumsfeld, poderíamos fazer muito melhor. A disputa aconteceu entre Tommy Franks e Rumsfeld, com Powell intervindo ocasionalmente, até que Cheney lhe disse para ficar fora disso porque ele não era mais o presidente do Estado-Maior. Mas ele não ficou fora. Eles discutiram a ponto de acabarem com cerca de 164 ou 165 mil soldados, mais cerca de 20 mil em alto mar, até que os outros basicamente tivessem vencido a guerra por Donald.
e todos deveriam sair de lá em 6 a 8 meses, um ano no máximo. Bem, veja o que aconteceu. E Ken Shinseki subestimou, acho eu, quando disse algo entre 200 e 250 mil e foi demitido por isso. Na verdade, era necessário ter entre 500 mil e 600 mil soldados e fuzileiros navais em solo no Iraque para fazer o que não fizemos. Reunir os 35 enormes depósitos de armas e eliminar essas armas com segurança, ir atrás de Saddam imediatamente, ir atrás dos elementos da Al-Qaeda imediatamente, neutralizar a Guarda Republicana imediatamente ou quase isso. Para tudo isso, eram necessárias todas essas tropas. Nima, hoje nem conseguiríamos reunir tantos soldados para colocar em campo. Então, qual é realmente a ameaça, além, como Larry disse, desse grupo de navios e outros, agindo como se fossem fazer algo? O que eles vão fazer, se fizerem algo militarmente, é bombardear o Irã até não sobrar nada, o que não vai servir para nada, além de deixá-los furiosos. Sim, na verdade, a verdadeira ironia aqui, e na realidade eu fiz uma entrevista. Ontem entrevistei o professor Morandi e o professor Nima Al-Khurshid. Ambos destacaram que há um sentimento crescente no Irã, entre o povo, a favor de ter uma arma nuclear. Na verdade, o Ayatollah Khamenei está em minoria neste momento. E acho que uma das consequências irônicas de um ataque dos Estados Unidos, se acontecer, será que isso finalmente convencerá até mesmo o Ayatollah de que o Irã deve ter uma arma nuclear, porque apenas os países que possuem armas nucleares são deixados em paz. Você deve ter ouvido, acho que foi no programa do Juiz ontem, que falamos sobre aquele cara da CIA que disse que a Arábia Saudita tem uma ou duas armas nucleares. Esse é o Duane Claridge. Eu conheço Duane. Minha resposta a isso foi bastante simples. Mohammed bin Salman foi a Islamabad há alguns anos com um cheque de 20 bilhões de dólares. Na minha visão, esse foi o pagamento inicial. Quando lidávamos com a rede de Yaqi Khan, estávamos bastante confiantes de que se certos países do mundo islâmico pedissem uma arma nuclear a Islamabad, eles a conseguiriam, e conseguiriam bem rapidamente. Então esse é outro elemento, um fator nisso. Sim, sim, absolutamente. Larry, quando você olha para a equipe americana, tivemos Steve Witkoff junto com Jared Kushner pela primeira vez e depois o comandante do CENTCOM. Quero dizer, o que isso significa para você, na sua opinião? Bem, ainda temos, você sabe, Witkoff como representante pessoal do presidente. O fato de eles terem trazido agora o chefe do CENTCOM é um sinal de que, você sabe, vão tê-lo lá para falar sobre o que os Estados Unidos veem como a ameaça militar do Irã. Francamente, ele é a pessoa errada para estar lá. O que você quer é, se estiver falando sério ao dizer que quer garantir que o Irã não está construindo uma arma nuclear, que eles não estão processando material físsil para criar uma ogiva nuclear. Alguém do Departamento de Energia, alguém especializado nessa área ou daquela seção, nem sei se ainda existe, de inspetores de armas, para insistir no tipo de garantias de que precisaríamos para saber que o Irã, digamos, não está construindo uma arma nuclear. Então isso, você sabe, o Witkoff junto com o Jared Kushner, acho que o Kushner também estava lá, é só, você sabe, uma reunião da Casa Chabad. It's a meeting of the Chabad House. Sabe, se você perguntar a eles onde estão suas lealdades, se é com os Estados Unidos ou com Israel, acho que ambos teriam dificuldade em responder. Porque veja, bajular Israel ainda é uma parte muito importante do que motiva Trump. Se você voltar e observar, as pessoas têm ignorado o que poderíamos chamar de influência da máfia judaica sobre Donald Trump. Ele era amigo, desde cedo, de Roy Cohn. E Cohn foi um dos líderes. Ele trabalhou para o senador Joseph McCarthy, se bem me lembro, e também trabalhou ao lado de Robert F. Kennedy. Mas Roy Cohn era, digamos, uma forma inicial do Estado profundo.
E veja, a associação de Trump com Epstein. Então, o que estou dizendo é que essa relação com todo o empreendimento sionista não é incidental, não é periférica, é central nisso tudo. E sabe, acho que isso é outra coisa que motiva Trump. Sabe, eu só estou dizendo, acho que o Larry tem razão. Uma coisa que realmente me preocupa aqui, e que me deixa não tão confiante quanto eu estaria de outra forma, é o caso Epstein. Porque isso está ganhando novo impulso a cada dia, seja com a Melania, o próprio presidente, ou alguns dos aliados do presidente. E que maneira melhor de desviar a atenção disso instantaneamente do que começar uma guerra em grande escala. Sim, e a esse respeito, uma das revelações que surgiram ontem, eu não sabia disso, é que existe uma fotografia nos arquivos mostrando Melania junto com Ghislaine Maxwell antes de ela se casar com Donald Trump. E foi noticiado que Epstein foi quem apresentou Melania a Trump. Agora, alguns especularam se ela teria participado das atividades sexuais de Epstein. Eu duvido, porque ela era velha demais. Sabe, se ela tivesse 15 ou 16 anos, sim, teria sido uma candidata ideal. Mas ela tinha, sabe, 21 ou 22. Isso era velho demais para Jeffrey e sua turma de pervertidos que estão sendo expostos pelo mundo. Mas ainda assim, o relacionamento de Trump com Epstein era profundo. Não era periférico, não era incidental. Eles não eram apenas membros de um clube de campo que se viam no vestiário quando jogavam golfe no fim de semana. Não. E Trump fez de tudo para tentar encobrir isso. Mas está sendo exposto, porque o que realmente estão revelando é como os sionistas, usando o Mossad, estiveram envolvidos nessa enorme campanha de chantagem e controle sobre outras pessoas. E agora está confirmado que Epstein trabalhava para os Rothschild. Sabe, as pessoas começam a repetir todas essas teorias da conspiração sobre os Rothschild, mas não há dúvida de que eles foram uma das famílias mais destrutivas da história, em termos de promover guerras, caos e envolvimento com atividades sexuais degeneradas também. Quero dizer, é coisa muito doentia que está vindo à tona. E Trump está fazendo o possível para interpretar o ator Leslie Nielsen em uma história policial. Nada para ver aqui. Sigam em frente. É impressionante quantas pessoas ricas, influentes e poderosas Epstein conhecia e com quem trabalhou e sobre quem exerceu influência. Realmente impressionante. Pois é. Ontem, durante as perguntas ao primeiro-ministro, Starmer foi pressionado por membros que simplesmente se levantaram e disseram: "Você sabe quem enviou para a América como nosso embaixador?" Quero dizer, ele está envolvido nisso. Há alguém que não esteja envolvido nisso? Essa é a pergunta que tem me feito. Quem tem dinheiro, influência e poder a certo ponto? Há alguém que esteja envolvido nisso? Is there anyone who isn't in there?